Ô, rapaz, rapaga. Cara, o título não é clickbait. O título desse vídeo não é clickbait. Você bem sabe que se eu fosse um clickbaiteiro, um mau clickbaiterador serei, porque quem ama afagar, quem clickbaiterá, clickbaiteirinhos, um ninho de clickbaiterador, mau clickbaiterador será, tá? Eu seria um mau clickbaiterador. A verdade é essa aí, tá? Se eu fosse seu clickbaiteiro de Facebook, de YouTube, meu amigo, YouTube, Instagram, qualquer coisa que seja, eu estaria lascado, tá? Então, não é clickbait. O Bitcoin está realmente em apuros. É a primeira vez que eu venho admitir isso desde que ele começou essa consolidação, que pode ser que assuma até um ar de distribuição. A gente vai ver o que está pegando depois da vinheta, vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você já deixar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se está inscrito e verifique as notificações caso você ainda não tenha verificado, para receber todos os avisos quando a gente tiver vídeos aqui, tá? Subindo aqui para vocês. Também cogite fazer parte do nosso grupo free, link está aqui embaixo na descrição, sempre que sai uma notícia na macroeconomia, como hoje aconteceu, né? E quando sai também notícias no criptomercado, a gente tenta postar lá o quanto antes com até certa antecedência para você estar ciente também por que o mercado está se comportando de maneira X ou de maneira Y, tá? Então, quem está, por exemplo, no grupo free do Telegram sabe por que o mercado hoje basicamente passou o dia em queda, passou o dia em correção. Eu disse, né, no vídeo de domingo, eu falei, cara, eu retornaria caso o mercado nos desse motivo para tal, né? O mercado, por exemplo, ontem, segunda-feira, ele não deu ontem, que é hoje, na verdade, né? Que é, na verdade, anteontem, né? Dia 10 de fevereiro, não deu motivos para tal, foi um dia parado, um dia tranquilo, né? De uma certa forma. E eu falei, cara, não tem por que a gente retornar. Tipo, tava um dia muito, muito calmo, então, até cogitei gravar um videozinho rápido, mas falei, não, vou ficar acordado até tarde, vamos dormir um pouco mais cedo, dormir, acordei um pouco melhor hoje. E eu me esqueci de um dado muito importante, que tá o monitor, é só sentar, o monitor funciona o dia inteiro, eu sentar nessa cadeira ele para de funcionar. Impressionante. Então é o seguinte, cara. E ele não ligou, cara. Que sacanagem. Então é o seguinte, a gente teve hoje, ao meio-dia, um depoimento de Jerome Powell que estava na dele, estava na maciota, né? Ele tomou uns puxão de orelha lá do Trump. O Trump não está lá muito satisfeito com ele, né? O Trump já chegou metendo louco lá nos Estados Unidos de uma forma geral, né? E o Jerome Powell já está meio que assim também, já está meio que na corda bamba com o Trump, né? E tá naquela situação, né? Então o que acontece? O Powell estava meio quietinho, estava lá na dele na maciota. E aí hoje, como a gente vai ver agora aqui, uai, uai, pera lá. Eita, nós, hein? Tudo para ajudar. Eu não vou editar vídeo, cara. Será que agora vai? Espero que vá. Pois bem. Pronto, agora foi. Então vamos lá. Ó. Vai assim mesmo, sem edição. Então, ó. Tivemos hoje, meio-dia, um depoimento do Powell, tá? No qual ele não falou nada de muito diferente do que a gente já está acostumado, que é o quê? Tá? Olha, a economia estadunidense está consolidada. Logo, não vejo necessidade de corte de taxa de juros tão já, e a gente pretende esperar o quê? Pretende esperar
de fato a inflação atingir a meta dos 2%. Aí sim nós podemos ser um pouco mais agressivos no que diz respeito a corte de taxa de juros. Por hora não seremos agressivos no que tange é isso, tá? E o que acontece? Acontece que, como a gente pode ver aqui, a inflação nos Estados Unidos está a 2,9%. Ou seja, está quase 50% acima da meta do Fed. Né? Amanhã a gente vai ter divulgados os dados da inflação do CPI, né? Que é o momento mais importante, assim, disparado da semana, tá? No qual a gente vai ver se o discurso de Jerome Powell faz sentido ou não. Portanto, amanhã, vulgo hoje, né, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, toda a atenção do mundo voltada aos dados, às 10h30 horário de Brasília, voltado aos informativos da inflação estadunidense do índice CPI, que é literalmente a inflação ali, é como se fosse nosso IPCA, né? Aqui. Então o que acontece é o seguinte, se isso daqui subir, espere para derretimento no mercado. Imagino que ele venha mais ou menos dentro do esperado. Por quê? Estamos falando de um mês que mede basicamente a inflação de janeiro, tá? E janeiro é o mês pós-natal. E o mês pós-natal é claro que o comércio dá uma desaquecida. E se o comércio dá uma desaquecida, a tendência é que a inflação acabe diminuindo. Pelo menos para mim é um tanto quanto lógico pensar dessa forma. Tá? Aparentemente a gente vai ter um outro depoimento, se é que não está errado aqui, mas um outro depoimento do Powell, enfim, estranho, né? 2 depoimentos no mesmo horário, em dias consecutivos, mas enfim. Tô achando que tá errada essa agenda aqui, mas tudo bem. Muita atenção ao CPI, tá, galera? Eu acho que ele vai vir dentro do esperado e a tendência é que o mercado suba um pouquinho. Questão de opinião. Mas, sinceramente, acho bom segurar as operações amanhã pela manhã, tá? Talvez uma ou outra operação, se tiver open interest interessante, por volta até umas 9h30 por aí, tá bom? Ó, na quinta, PPI, e aí acaba a semana não vai ter nada de mais interessante aí, tá? Só que sabe o que é interessante, cara? O que eu andei reparando, esse discurso do Powell, que foi um discurso conservador, que teremos pouca redução nas taxas de juros, que só vamos começar a ter redução, talvez, sendo otimista, a partir de julho de 2025, tá? Não fez, por exemplo, com que o S&P, né, os futuros do S&P corrigisse, né? O S&P passou boa parte do dia, pelo contrário, até subindo, né? Meio-dia, ó, tá vendo? Deu uma leve caída aqui, beleza, mas se recuperou. Ó. O S&P deu uma corrigidinha leve aqui, mas depois recuperou e foi para cima. Sem nada demais. Inclusive, chegou até a reverter a estrutura de baixo que a gente havia falado no último vídeo. Reverter não, mas deu uma leve esperança aqui. Ainda não rompeu LTB, mas ó, lembra que eu falei no vídeo anterior, ó, tá fazendo topos e topos, né, decrescentes, fundos também decrescentes, e agora fez o contrário. Fez um fundo acima do fundo anterior, né? O que significa uma possível reversão, né? Pela primeira vez a gente vê aqui uma possibilidade de até fazer uma LTA neste movimento aqui, que pode acabar se convertendo, dependendo da situação, em um triângulo simétrico, né? Que é algo que a gente não vê há um bom tempo aqui no S&P. Então, enquanto que o S&P não corrigiu tanto assim, o Bitcoin está derretendo. Então, para mim, tem algo além de guerra fiscal, guerra comercial do Trump, inteligência artificial chinesa, tem algo que vá muito além de tudo isso que esteja envolvendo o Bitcoin. Porque ó, o Bitcoin derreteu, cara, passou o dia inteiro queda. É queda atrás de queda atrás de queda. Foi um dia realmente derretido do Bitcoin, né? O Bitcoin que, ó,
Vou até deletar aqui esse canalzinho, porque esse canalzinho já não faz mais sentido. Para mim aqui também já não faz mais sentido essa Fibonacci. E ó, tínhamos aqui esse topo, né, esse topo em 100 mil quase. E fizemos esse fundo, tá certo? Topo em 100 mil, fundo em 94 mil. Ele vai ter que romper para um dos lados aí para tomar a decisão, para onde vai, tá certo? No momento, tentou romper o 0,618, que é uma região importante de Golden Ratio, é uma resistência por Fibo, não conseguiu, veio para baixo. E tá querendo romper o fundo aqui, tá? O fundo de 94 mil. Se perder esse fundo de 94 mil, para onde ele vai? Vamos pegar, puxar um Fibonacci, uma expansão baseada na retração deste movimento e a gente tem alvo para 92.275 dólares. É onde o Bitcoin vai caso ele perca 94.600, tá bom? Se perder 94.600 é para lá que a gente vai. Tá um passo muito, muito próximo de fazer isso. Vai fazer? Não sabemos. Não sabemos. Mas ele falhou terrivelmente em romper o 0,618 de toda essa movimentação que ele fez aqui. Complicadíssimo. Não poderia ter falhado desse jeito. Tá? Ó. Rompeu, retestou, veio para cima. A tendência é ele continuar subindo. Não continuou subindo. Vamos ver agora como o mercado vai se comportar. Tá bom? Conseguiu romper, conseguiu escapar do canal de baixo aqui, mas não tá vindo pegar alvos mais acima, que é o que a gente esperava. Tá? Lateralizou, não tá tendo força compradora, tá realmente numa situação complicada. Beleza? Gráfico diário a situação começa a ficar muito complicada para mim, porque quem estava acompanhando os vídeos aqui do canal sabe que eu vinha defendendo que a EMA de 72 períodos estava segurando muito bem o Bitcoin até que perdeu aqui no dia de ontem e hoje está confirmando esta derrocada, ou seja, nós temos uma EMA de 74 períodos sendo dilacerada pelo preço e a tendência é a gente ver uma correção um pouco maior aqui, tá? Complicadíssimo isso. Se perder a EMA de 74 períodos de vez, e tudo indica que perdeu 72 períodos, desculpa, e tudo indica que perdeu a EMA de 72 períodos, nós vamos ver o Bitcoin muito provavelmente corrigindo o pot free para a EMA de 610 períodos, que está lá em 94.200 dólares. 94.200 dólares já é o suficiente para perder 94.635, que aí significaria uma possível correção para 92.275, tá? O que nos permitiria o quê? Dar uma agulhada até os 92 e pouquinho, depois voltar a subir. O que, para um longo prazo, permitiria arriscar o quê? Uma pescaria de fundo, um bottom fishing, que daria a possibilidade de a gente fazer uma compra. Uma estratégia arriscada, mas é uma possibilidade que envolve um stop curto, o que nos dá até um certo alívio. Então, ó, uma compra entre a região aqui dos 94 mil e 92 mil aproximadamente, beleza? O stop pouquinho aqui para baixo aí dos 91 mil por 90.500, certo? Com o alvo final lá por volta de 100 mil dólares aqui. Vai dar uma razão risco-retorno de 2,5, mais ou menos. Uma boa razão risco-retorno, mas é claro que eu, por exemplo, óbvio que o primeiro alvo meu seria no reteste aqui da Triple M de 610, teria um outro alvo no reteste da EMA de 72 períodos, aí depois teriam também um terceiro alvo na EMA de 50 e por aí vai, tá? Eu faria vários alvos aqui. Beleza? Não ia ficar esperando chegar nos 100 mil para sair com tudo, não. Mas é uma oportunidade interessante de compra caso o mercado venha buscar aí
os seus 94 a 92, porque muito provavelmente ele vai dar uma agulhada aqui. E se der uma agulhada, ele não pode perder o quê? Os 91 mil, 90.500. Por quê? Porque ele vai perder toda order block, todo order block que ele fez aqui, toda a liquidez que o mercado gerou a partir daqui, desde que a gente começou este mini pump que em tese era para fazer o mercado subir e não conseguiu fazer ainda. Tá bom? Pode ser uma oportunidade, porém a gente sabe muito bem do risco, até porque o mercado até então não conseguiu engrenar desde que isso aconteceu. Complicado. Beleza? Sentimento do mercado, como é que tá? O sentimento é o que me preocupa, cara. Confesso que o sentimento tá me preocupando muito. Por quê? Price action corrigiu aqui, passou o dia todo corrigindo. Ah, se o Open Interest não teve interesse, é sinal que é uma correção padrão. Pois é, mas o problema é o quê? O problema é que teve interesse no Open Interest. Teve interesse institucional nesta queda do Bitcoin, ó. Aqui, ó. A molecada, a instituição com interesse, ó. Price action corrigindo. Open Interest subindo. Interesse institucional na queda do Bitcoin. Olha o que aconteceu. Teve instituição vendendo Bitcoin, lucrando, fazendo short em Bitcoin. Abrindo contrato de venda a descoberto em Bitcoin. Péssimo, cara. Isso daí não poderia ter acontecido. Tá? Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Eu ficaria um pouco mais seguro se o long short ratio tivesse melhorado, mas pelo contrário, ele piorou, cara, ele piorou muito. Ontem eu falei, pô, ele tá em 1.8, o ideal seria que tivesse abaixo de 1.5. Cara, agora ele chegou para 2.35. Subiu muito, cara. Ou isso daqui desaba de vez, ou ele desaba lá para 1.5 de vez, ou, cara, vai ter uma correção pesada aqui no mercado, tá? Então nós precisamos liquidar essas sardinhas que estão entrando no mercado, que estão acreditando que acharam um fundo no mercado, acharam o fundo do poço e seguem insistindo em comprar Bitcoin, mesmo não sendo o momento de compra de Bitcoin. Estamos realmente em uma situação bem complicada aqui, tá? Por fim, CVD tá positivo, tá? CVD caindo pra caramba em mínimas históricas, o CVD tá interessante. CVD caindo, desabando do jeito que ele desabou, derretendo do jeito que ele derreteu, tá interessante. Enquanto que o Funding Rate também tá bem baixinho, tá interessante aqui. Mas é só, os dois principais indicadores, na minha opinião, pelo menos, que é o Open Interest e o Long Short Ratio, estão péssimos, cara. Então, sim, Bitcoin começa a dar sinais de muita preocupação para mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou bem preocupado com o Bitcoin. E isso não é clickbait. Como eu já disse, se eu fosse depender de clickbait para YouTube, o canal estaria pior ainda do que já está em termos de audiência, né? Porque aqui tá pior que filme cult quando passa na cultura, em termos de audiência. Você imagina se eu fosse aqui, tipo, sei lá, tentar fazer clickbait ia ser pior ainda, velho. Pior ainda, porque eu não sei fazer, tá? Se eu soubesse, com certeza iria engajar melhor. Mas enfim, cá estamos, né? Vamos ver o order book, como é que tá. O order book é o seguinte, hein? 99 mil. 412 mil bitcoins para venda. Olha os ursos aparecendo com tudo aqui, cara. Agredindo o book. Ó, 100 mil dólares. 294 mil bitcoins para venda. 100.715 dólares. 463 mil bitcoins para venda. Cara, a galera tá querendo despejar Bitcoin no mercado. Não vai ter jeito. Olha aqui. 102.425 dólares. 129 mil bitcoins para venda. É Bitcoin pra caramba para ser derretido, cara. Vamos ver o que tem abaixo disso. Para segurar o Bitcoin, vai ter 90 mil Bitcoins para compra e 92 mil não segura nem a pau isso, cara.
Então corre-se o risco ainda de perder os 92 mil, né? Aí a gente vai conseguir segurar isso daqui só lá para os 83.520 com 343 mil bitcoins para compra. E também aqui, ó, 81 mil dólares, temos 362 mil bitcoins para compra. Lá em 78 mil, né? 274 mil bitcoins para compra. Cara, a situação para os touros está começando a ficar um pouco complicada aqui, tá? Então o que acontece? Se o Bitcoin perder 94.500, eu vou imaginar ele em 92 mil. E se perder 92 mil, eu vou imaginar ele pegando aqui próximo de 90, coisa do tipo. Perder aqui esse fundo aqui dessa liquidação que a gente fez lá nos 90 mil, eu começo a acreditar que ele vem buscar aqui 83 mil, depois 80 mil. E conforme ele for pegando essa região, é interessante a gente adicionar posições compradores no Bitcoin. Por quê? Porque eu quero comprar juntamente com as instituições que estão alocadas aqui em 83.500, em 81.300. É aqui que eu quero fazer compras em Bitcoin, junto com as instituições, tá bom? Em 77.600 e por aí vai, tá? Acho que ele vai para lá? Cara, eu já disse, já faz tempo que eu venho falar, acho difícil o Bitcoin perder 90 mil. Mas não é porque eu acho difícil que é impossível, tá? Pode acontecer e pode acontecer muito bem. Crypto Fear and Greed Index, mercado segue com medo, que é bom, né? Normalmente gera combustível para ir para cima, esse medo todo. Ethereum sem se movimentar, sem grandes movimentos, está fazendo uma queda bem tímida. Ethereum está bem parado esse ano, né? Ethereum sem novidade nenhuma, deixou essa order block aqui que tá difícil de perder, mas também tá difícil de fugir dela, né? Tá bem complicada. A tendência é que ela mantenha, por enquanto, Ethereum aqui para cima. Por enquanto. Mas nada demais. Solana, depois de ter dado esse pump todo aqui que começou lá no dia D das cripto, né? 5 de agosto de 2024, depois de toda essa pernada alta, a gente está corrigindo para os níveis de retração de Fibo, que são os níveis principais, que para mim ficou entre 0,382 e 0,618. Compras aqui nessa região são interessantes, visando justamente longo prazo. Então, para mim, tá numa área de acumulação bem interessante de Solana, para a gente, de repente, ver ela explodindo aí um pouco para cima, né? Quem sabe para fazer um lucrinho lá, quando ela bater, que seja no topo, de volta, ó, lá com 32%. Se for para pegar esse alvo final aqui com 60% de gain, vamos ver o que pode acontecer. XRP, né? Vulgo XRP. Order block também, né? Tal como a gente já viu estudando, tá numa order block. O mercado ainda não chegou, né, na região de Golden Ratio, e eu acho que nem vai chegar, cara. Deu uma agulhada aqui, já voltou a subir, nem acho que vai chegar. A região de Golden Ratio fica entre 1,94 e 1,60, muito difícil chegar aqui. Deu uma agulhada, já voltou a subir. Quem comprou, quem fez esse bottom fishing aqui, tá feliz da vida, porque pegou no melhor momento possível XRP, que particularmente acho que nunca mais volta para essa região aqui, tá? Se voltar é panic sell mesmo. Aí o mercado tá acabando, o mercado tá derretendo, meu Deus. Agora já era, tá? Não acho que tá tão fácil assim de ver essas correções aí no mercado. Beleza, galera? Acho que é basicamente isso que a gente tinha para falar hoje. Deixa eu só fazer o monitor voltar a funcionar aqui, que pelo amor de Deus, vocês que manja de repente de informática, você sabe me dizer por que o monitor fica piscando toda hora? Eu tenho uma DockStation aqui que, cara, ela com certeza é melhor que a maioria das DockStation que a molecada usa para fazer funcionar dois monitores em um notebook, tá? O notebook que eu uso é um Dell G15 Ryzen 7, placa de vídeo RTX 3060, tem 40 GB de RAM, Ryzen 7, eu falei. E eu não sei porque cargas d'água esta porcaria desse monitor. Ele não pega, cara. Ele não pega.
A DockStation que eu tenho uma da Blitzwolf. Bom, vamos encerrar por aqui, né? Não é pra ficar piscando. Não tá querendo tacar na parede. Eu só não taco porque eu tô tomando o meu remedinho de louco. Ele tá fazendo efeito por enquanto. Tá controlando o transtorno explosivo intermitente. Quando parar, eu quero só ver os surto psicótico coletivo que eu vou ter. Aí ninguém me segura. E o legal que é bem no final do vídeo, né? Só pra me sacanear. Opa, acho que agora foi. Agora foi. Sacanagem. Então é isso, galera. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau. Amanhã a gente volta, porque amanhã tem CPI, né? Então é isso aí. Falou, fui, adiós, tchau, tchau. Até mais.